Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Tarararam, tarararam. Olá, estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Toda semana estamos por aqui no seu tocador favorito, com uma análise crítica cheia de amor, ou não, das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou Renato Sansão e estou muito bem acompanhado pela minha querida amiga Paola Costa. Oi pessoal, tudo bem? E olha, temos aqui também o retorno da nossa Mary Claire Palácio. E aí galera, tudo certo? Nossa, que saudade de estar aqui, que bom estar de volta. E dessa vez com um áudio decente não, incrível. E olha, quem fecha a mesa de hoje é a nossa queridíssima Paula Trevisan, que já chegando, dando a letra do programa, que hoje é especial demais. E o que vem por aí, hein, Paulinha? Oi, Sans, oi meninas. Olha, hoje o programa tá pra mim, porque eu sou a maior fã da família Addams, e hoje a gente não vai falar nada mais, nada menos do que a nova série da Netflix, Wandinha, ou Wednesday. Rapaz, você sabia que eu não sabia que a Wandinha chamava Wednesday? Qual o Wednesday? Caralho, ela chama quarta-feira e traduziram pra Wandinha, né? Que coisa. E olha, gente, nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, a gente pega pesado mesmo nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido Wandinha ou Wednesday, recomendamos que dê um pulinho na Netflix antes de arrepiar aqui nesse programa. Tá falado, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Tarararam, tss, tss, tarararam, tss. I act as if I don't care if people dislike me. Deep down, I actually enjoy it. Bill. There's just something wrong about this place. Not just because it's a school. Secret societies, hidden libraries, a homicidal monster. What other surprises are in store? Muito bem, meninas, o negócio é o seguinte, hein? Pouca gente sabe disso, mas os personagens da família Addams surgiram em 1938 na revista The New Yorker. Eles são criação do cartunista Charles Addams, que foi amigo do mestre do suspense Alfred Hitchcock e que tinha algumas esquisitices, tipo invadir cemitérios e casas abandonadas durante a sua infância. Que cara mais sem graça! Nos anos 60, mais precisamente em 1964, a série da família Addams estreou no canal ABC com elementos novos como o primo It. Apesar de fazer relativo sucesso, ela acabou cancelada após 2 temporadas. Olha, como boa curiosa, quando descobri que a família Addams vinha lá da década de 30, fui fazer uma pesquisa e acabei me deparando com a notícia de que o cartunista que desenhou, que você trouxe pra gente, se inspirou na própria esposa, na primeira, com a qual ele já não era mais casado, para fazer o visual da nossa querida Mortícia. E eu fiquei pensando e queria saber das meninas, fã ou hater? Eu acho que é fã. Eu concordo com a Paola, eu acho que é fã. Eu tô com vocês, ela é maravilhosa, autêntica, ela passa aquela aura de mulher extremamente segura. Tô com vocês, é um visual muito forte, acho ela lindíssima. Certas coisas são marcantes, né? Gente, em 1991, Angélica Houston, Raul Julia, Christina Ricci e Christopher Lloyd levaram a família mais horripilante de todos os tempos para as telonas e reacenderam a chama. Com um custo de 30 milhões de dólares, o filme Família Addams fez quase 200 milhões nas bilheterias, ganhou uma sequência em 1993 e trouxe milhões de novos fãs para a franquia. Quando os filmes foram lançados, eu não tava nem perto de pensar, de sonhar em nascer. E eu sou completamente louca, apaixonada pela família Addams por causa dos filmes de 1990. Eu sou louca pela estética, eu sou apaixonada pelos personagens, eu adoro o enredo, eu acho tudo muito divertido, muito incrível, muito engraçado. E eu acho que os filmes foram um grande ponto
pra mim na hora de assistir Wandinha, mas isso a gente comenta mais pra frente. Bom, gente, eis que 30 anos depois, os showrunners Alfred Gough e Miles Millar, responsáveis pelo roteiro de Homem-Aranha 2 e também da série Smallville, reciclaram algumas ideias, colocaram ninguém menos que Tim Burton na direção criativa, colocaram todos os holofotes na Wandinha e escolheram a nova casa dos Addams a dedo. Afinal de contas, que lugar melhor que a Netflix para conectar produções sombrias com seu público, né? Eu acho que a decisão dos produtores de colocar a Wandinha na Netflix foi muito acertada, principalmente pela crescente que a gente vem tendo de séries e filmes de horror, mais sombrios, né? Como a trilogia Rua do Medo, que é um original Netflix, todas as séries Mike Flanagan, que também são todas na Netflix. Então a gente vê essa crescente de filmes e séries de terror e horror e suspense na Netflix. Então colocar uma produção sombria foi um acerto gigantesco, porque era o espaço que tá dando maior visibilidade mesmo. Bom, gente, dando uma breve passadinha pelo elenco, temos nomes bastante conhecidos aí do povo. Além da Jenna Ortega, que esteve recentemente no Último Pânico e no Slasher X, temos a Gwendolyn Christie, lá de Game of Thrones e Sandman, a Joy Sunday, de Cara Gente Branca, o Hunter Durham, lá de Your Honor, e a própria Christina Ricci, que ficou mundialmente famosa como a Wandinha, mas que teve também grandes participações em produções como Medo e Delírio, Speed Racer, Além da Vida e mais recentemente em Matrix Resurrections e na série Yellow Jackets. E eu queria saber se tem mais alguém aí do elenco que chamou a atenção de vocês. Bom, queria só comentar que eu adoro quando séries, filmes que já, né, enfim, tiveram suas produções, quando eles conseguem pegar algum personagem e trazer, né, pra essas adaptações, dialogando, né, trazendo essa memória. Acho que é muito importante pra quem acompanhou nas produções originais. Só pra citar uma atriz que a gente não falou ainda, a Emma Myers, eu fui pesquisar sobre ela, vi que ela nunca tinha feito nada muito grande, nenhuma produção super memorável que a gente tenha visto. A Emma Myers faz a Enid, no caso, e eu achei que ela tá super bem pra uma primeira grande produção. Ela é uma personagem que encanta, uma personagem que você ou se identifica, ou que você em momentos tem raiva, mas eu acho ela muito natural, eu não acho ela nada forçada, eu acho que a Enid, ela vai super bem, como contraponto da Wandinha, né? Eu concordo com a Clá, e eu queria trazer também aqui a Ricki Lindholm, eu não sei se eu tô falando corretamente o nome dela, ela interpreta a psiquiatra, a doutora Valerie Kimbott, e eu quis trazer ela porque eu me lembro bastante dela em The Big Bang Theory, e tem alguns atores e atrizes que são excelentes em fazer papel de dúbio. Eles trazem aquela aura que você já fica desde o começo achando, esse daí tá envolvido. E eu acho que ela traz esse ar de caráter duvidoso, meio, talvez um pouco inconsequente. Eu não sei explicar pra vocês, não sei se vocês concordam comigo. A Amy Adams também me passa isso. Toda vez que eu vejo o filme eu falo, pode ter sido ela. E eu acho que a Ricki Lindholm tem isso, eu acho que ela trabalha super bem, e queria trazer ela aqui também no elenco. Ó, eu não sei vocês, mas eu tô me coçando aqui pra entrar nos debates sobre Wandinha. Mas antes disso, né, antes da gente mergulhar de cabeça aqui em Wandinha, vamos dar aquela nossa tradicional passadinha pra ver que público e crítica tem achado dessa produção. Conta aí pra gente, dona Paulinha. Lá no IMDb, Wandinha conta com quase 30 mil avaliações e uma nota média de 8.5. No Metacritic, o Metascore aponta 66 de 100, não tá tão alto. E no Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica é de 72% e do público 88%. Mas e agora? Chegou a hora de falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é a opinião, claro, do Senta que lá vem spoiler. Minha quase xará Paola maravilhosa, o Brasil quer saber quais foram as suas primeiras impressões sobre Wandinha. Você amou? Você gostou? Não dá pro gasto. Paulinha, eu gostei. Enfim, acho que muitas pessoas vão criticar um pouco, né, essa minha posição. Mas eu acredito que a gente vai encontrar posicionamentos muito diferentes de uma pessoa que assistiu os filmes da família Addams, que, enfim, é muito fã e acompanhou quadrinhos, buscou quadrinhos, de uma pessoa que tá 100% sem expectativas e começou a ver, né, enfim, uma produção derivada da família Addams.
do zero. Então, sem já ter um imaginário, né, do que de fato a família Addams traz, das peculiaridades. E eu sou essa pessoa crua. Então, eu fui com um olhar sem expectativas e eu me diverti. Achei a história interessante. É um clichê adolescente da Netflix, sim, mas eu acho que ele cumpre esse papel. Eu acho que ele se propõe a ser um clichê e ele cumpre esse papel, enfim, trazendo satisfação, pelo menos pra mim, nas cenas que ele apresenta. Eu acredito que julgando o filme julgando a série pelo que ela é e não, enfim, pelo que esperavam dela, eu acho que cumpre bem o papel de ser trazer essa trama adolescente, um universo mágico, as tiradas. Então eu, assim, como primeiras impressões, eu fiquei satisfeita. Concordo com a Pá, eu gostei da série. Foi uma série que me divertiu, que eu assisti muito rápido, que eu não tinha vontade de parar de assistir, eu queria continuar vendo, e acho que muito disso vem da acidez da Wandinha. A Jenna Ortega, ela leva essa série muito bem. Chega a determinados momentos que você se sente meio Wandinha, vê umas coisas absurdas acontecendo e fala, normal, sabe? De chegar a gritar no sofá de alegria quando a Wandinha abrir um sorriso. Então eu acho que a série ela carrega muito bem esse sentido. A parte técnica da série, iluminação, fotografia, estão impecáveis, estão maravilhosas. A série é linda, muito linda. Os efeitos são fantásticos. Assim, palmas pra edição do Mãozinha, que tá impressionante. Quando a gente descobriu que o Mãozinha era uma pessoa, foi um choque. Tipo, como assim? O ator do Mãozinha? Você acha que é edição gráfica o tempo inteiro? E é muito bem feito, é impressionantemente bem feito. Mas, como fã de Família Addams, da Família Addams dos anos 90, pra mim foi um pouco agridoce. Foi uma série um pouco agridoce. Foi divertido, foi bacaninha, mas eu tenho as minhas questões. É uma série boa, uma série divertida, uma série que vale a pena conferir, mas que tem os seus defeitos, principalmente pra pessoa que vai esperando alguma coisa da série. Não tem como a gente falar de Wandinha sem começar falando aqui de Tim Burton, né? E a gente vê muito a marca do Tim Burton, um dos meus diretores favoritos, logo nos primeiros episódios, até porque, se eu não me engano, ele dirige a primeira metade da série, e depois a gente tem outros diretores assumindo aí a batuta, né? Mas quem dá o tom, quem dá a cara, quem dá as cores, né? Quem dá todo o DNA de Wandinha é o Tim Burton, né? E aí quando a gente lembra que o Tim Burton é o cara que deu a cara pra Edward Mão de Tesoura, pra Batman, né, pra Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Fantástica Fábrica de Chocolates, Peixe Grande e Suas Histórias, Noiva Cadáver, Alice no País das Maravilhas, Sombras da Noite, Grandes Olhos, e aí a perder de vista, a gente sabe que a gente não tá falando de qualquer um, né? E quando os showrunners entregam a direção criativa de Wandinha pra um cara do tamanho do Tim Burton, você sabe que não vai dar ruim, não tem como isso dar errado. Pode não ficar espetacular, mas errado não vai dar. Pelo menos visualmente, isso vai estar entregue. E eu acho que, cara, Wandinha, pro padrão das coisas que a gente tem visto aí na Netflix nos últimos anos, é um colírio pros olhos, né, cara? Visualmente, Wandinha é espetacular. O primeiro episódio, o pilotão lá do Wandinha é maravilhoso. A introdução ao universo é sensacional. É incrível como a Jenna Ortega, ela cai bem como Wandinha, né? A carinha que ela faz, o cabelo, o figurino, tudo fica perfeito nela. Nunca é afetado demais, nunca é nem mais, nem menos. E falando da parte técnica, né, a Marie Claire colocou super bem aí, eu queria acrescentar a trilha sonora, cara, que a gente tem do Danny Elfman junto com o Chris Bacon, que é maravilhosa, né? Então a gente tem toda uma construção de clima em Wandinha que eu achei muito bem feitinha, fazendo jus à trilha original lá de Família Addams. O problema aqui, gente, só pra não ficar falando só bem, é roteiro, né? Porque tudo em Wandinha é previsível, né? Então, quando Wandinha vai virar à esquerda, você vem antes. Quando vai virar à direita, vem antes. Quando vai pegar uma subida, você vê 1 ou 2 capítulos antes, né? Todos os plot twists dá pra prever, né? Esse a Paulinha falou, você acha que é dúbio, é do bem ou do mal? Uma pessoa que tá com cara de que vai ser antagonista, tá na cara que daqui a pouco ela vai ser amiga da protagonista. Outra pessoa que tá parece que vai ser o par romântico, cara, um tempo antes você já sabe que talvez não vai ser bem assim. Então você consegue sacar muitas coisas com antecedência, então deixa a série previsível. Agora, a gente tava falando em off que Wandinha é
12+, né? Uma série que mira muito esse público infanto-juvenil. Então eu acho que a galerinha com 12, 15, 18, até 20 anos, talvez goste muito do que vai encontrar aqui em Wandinha. Já quem assistiu Família Addams lá atrás e tá muito habituado ao politicamente incorreto da família Addams, talvez se decepcione com algumas decisões bastante óbvias aqui do roteiro. Mas o saldo é positivo, né, Paulinha? Olha, eu acho que aqui na mesa eu fui a que mais gostei. Eu gostei bastante de Wandinha e principalmente por algumas das questões que vocês colocaram aqui, que eu vou ressaltar. Você trouxe o Tim Burton, ele também é um dos meus diretores favoritos. Ele, inclusive, desenhou o monstro que dá vida na série lá, o Hyde, então, desenho dele. E se a gente observar, isso eu li numa das curiosidades, lá no Catavento, que é o café point da cidade, na parede tem a projeção de todos os filmes dele. Então, assim, é muito legal. Tá cheio de easter egg aí pra quem gosta do Tim Burton. Eu gosto bastante. Então, acho que é uma super homenagem. Eu acho que todas as vezes que a gente fala de Família Addams, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque é um filme inovador em muitos aspectos, mas até, como Sansa e eu conversando em off já tínhamos falado, hoje talvez não tivesse a mesma aceitação e inserção que teve ali na década de 90, por algumas problemáticas. Por isso eu diria que Wandinha, ela é um inspired da Família Addams. Ela não traz aquela atmosfera, ela não traz aquela estética toda. A gente tem elementos de inspiração da Família Addams. Na Família Addams lá da década de 90, a nossa Wandinha, ela tinha um ar místico que conferia a ela toda aquela morbidez que era necessária à caracterização da personagem. Quando a gente vem aqui pra Wandinha da Netflix, a gente humanizou ela, a gente vai ver ela brigar com a mãe, a gente vai ver ela fazer terapia, a gente vai ver ela se apaixonar. Não dá pra você querer manter aquela aura mística. A gente tá falando de uma outra história. E quando a gente vai trazer essa nova Wandinha, essa menina que tá se descobrindo ali dentro da escola, que nunca foi aceita, que vai passar por umas dores, e a gente vai entender a jornada da personagem até aquela cena final em que ela abraça a amiga e entende que ela não precisa ser solitária, a gente vai olhar de perto pra essa Wandinha. E é por isso que talvez para os grandes fãs de Família Addams seja uma decepção, mas a gente tá contando outra história. Até porque, né, Paulinha, em Família Addams, a Wandinha não era o foco. Ela deve ter 10 minutos de tela no máximo. E aqui a gente tem quase 8 horas de Wandinha com ela dominando a cena o tempo inteiro. Ficaria insuportável se ela ficasse por 8 episódios de 50 minutos sendo aquela personagem, né, de uma face só, sem nenhuma camada, sem desenvolver absolutamente nada. É isso, é justamente isso. A família Addams, quando foi concebida lá na década de 30, ela era uma sátira à família tradicional americana. Mas o que a gente tem que lembrar, e o que tanto o cartunista quis trazer, o que foi trazido na década de 60 na série, nos filmes de 90 e agora na Netflix, é justamente que de perto ninguém é normal. A aura mística da família Addams, ela só existe porque você tá de longe, você tá observando. Eles são estranhos por quê? Porque eles usam preto, porque eles têm uma mão que tem vida própria, mas de perto eles têm os mesmos problemas que você. A Wandinha não se dá com a mãe, a Wandinha tem questões com o irmão. E eu acho isso muito interessante, porque é justamente sobre trazer o debate à baila. Você não precisa ser parecido com ninguém, você pode ser você. E a Jenna Ortega, ela mantém a autenticidade da personagem. E eu queria saber da Paola e da Clá, né, que estão, eu acredito, até mais habituadas aí ao mundo de Harry Potter, por exemplo, porque eu vi muita gente nas redes, né, falando que lembrava Harry Potter, aquela escola da Wandinha, lembra um pouco Hogwarts. Eu queria saber o que vocês acharam dessa escola da Wandinha, da galera com poderes sobrenaturais, meio X-Men. Eu achei isso muito divertido na hora que você chega e já vem a Enid apresentando os grupos, né, falando, aqueles são os gárgulas, nós somos os lobos, ali tem os vampiros. Eu achei muito bacana, eu acho que tem uma... Ela é muito sutil, eu concordo muito com a Paulinha quando ela fala da questão de você olhar de longe e depois olhar de perto. Eu acho muito, muito interessante quando a gente pega o Rowan, que é aquele personagem do primeiro episódio que vai de vala muito rápido, que ele era um excluído dentro de uma escola para excluídos, assim como o Eugene, que era o garotinho que cuidava das abelhas. Você tem uma escola para excluídos e a escola para excluídos tem uma líder dos excluídos que exclui excluídos.
E eu acho isso muito interessante, isso é um ponto muito legal de pegar, de você olhar exatamente o que a Paulinha falou. Quando você dá um zoom, você vê que o mundo perfeito não é perfeito. As coisas que a gente fez esperando que fossem perfeitas, elas não são perfeitas. Então, você pode ir pra qualquer lugar que você vai continuar encontrando os mesmos problemas corriqueiros de sempre. Mas, quando se compara com Harry Potter, agora voltando pra questão inicial do Sansa, eu acho que tem sim, tem muito a ver. Inclusive, até a Enid, quando se transforma no lobisomem, lembra muito o Remo Lupin, quando se transforma também. Sansa, ainda bem que você perguntou isso, porque foi uma das primeiras coisas que vieram na minha cabeça assistindo Wandinha. Eu sou completamente obcecada por Hogwarts e essas temáticas de, enfim, livros juvenis, histórias juvenis que envolvem escolas e magia, enfim, monstros. Eu acho muito legal e acho que foi um dos pontos também que me fizeram gostar muito de Wandinha. Foi essa estética, essa temática da escola, enfim, de envolver, né, todas essas criaturas. Uma das alegorias, né, que me vieram assistindo Wandinha, né, com toda a modernização que se traz, né, como a própria Paulinha comentou, eu não conheço tanto de Família Addams, mas eu já ouvi as pessoas realmente falarem que se Família Addams fosse feito hoje ia ser cancelado. Enfim, por trazer toda a questão do politicamente incorreto, mas aí, enfim, vocês conseguem falar isso melhor do que eu, que vocês conhecem mais de Família Addams. Mas com todas essas modernizações, né, que a série da Wandinha me fez pensar muito essa questão dos, eles chamam de outcasts, né, os desajustados, os excluídos. Eu pensei muito como uma alegoria para a realidade mesmo, então de que pessoas que são excluídas, que preconceitos que, enfim, a gente traz hoje em relação às minorias sociais, etc. Aquela cena, enfim, que a antepassada, né, da Wandinha, a Guri, é chamada de bruxa, é acusada, e aí, enfim, me fez realmente lembrar isso. Eu achei que foi uma alegoria muito interessante, muito bacana. Não sei se na Família Addams tinha algo nesse sentido, mas eu achei que pra modernização que foi feita, achei muito interessante. Uma das coisas curiosas das séries juvenis da Netflix é justamente como eles dão como absolutamente superado o debate sobre alguns pontos, como, por exemplo, sexualidade, como, por exemplo, feminismo. Então a gente tem tanto a Wandinha quanto as amigas dela absolutamente feministas, né? São personagens ali extremamente empoderadas. E, por exemplo, quando eles vão falar de que tipo de, entre aspas, aqui muitas aspas, poder ou peculiaridade cada um ali dos alunos da escola tinha, eles falam, eu não perguntei como é que a pessoa se identifica. Não, mas eu não perguntei como é que você se identifica. Então, utilizando até um linguajar análogo ao que a gente utiliza hoje para respeitar o espaço de cada um. E só para complementar as referências, né, já que a gente puxou a ficha aí do Tim Burton, lá na Disney Plus tem o Lar das Crianças Peculiares, né, que é super famoso e tem muita conexão com Wandinha aqui, também dirigido pelo Tim Burton, e acho que ele tirou muita inspiração desse filme, tá lá de novo disponível no streaming do Mickey. Muito bem, queridas, olha, o filme dos anos 90 da Família Addams está disponível na Netflix, mas eu sei que nem todo mundo aqui viu. Ainda assim, é meio que irresistível a gente não cair na comparação das Wandinhas, das Mortícias, dos Gomes e até mesmo dos Mãozinhas, né? Afinal de contas, lá se vão 30 anos e a série me pareceu bastante cuidadosa em transpor aí muitas dessas transformações para a tela. E aí vem a pergunta, vocês acham que mudou para melhor ou mudou para pior, hein, Paulinha? Que pergunta difícil. Olha, como uma grande fã de Família Addams lá dos anos 90, a minha referência vai estar sempre nos atores, no Raul Julia, que infelizmente faleceu, logo depois, né, de gravar Família Addams 2, inclusive, lá em 94, e na Angélica Houston como a Mortícia. Eu acho eles maravilhosos. Quando eu penso em Família Addams, eles vêm à minha mente. Porém, acho que a Catherine Zeta-Jones e o Luiz Guzmán fizeram um papel primoroso. Acho que tá bem dentro do que a série se propõe. São papéis muito mais coadjuvantes do que a gente via lá nos filmes, né? E aqui eu queria chamar a atenção pro Luiz Guzmán. A gente até colocou aqui, ele é um ator que a gente viu muitas vezes em séries de CSI, em séries investigativas, séries policiais, e vira e mexe ele faz papel ou do bandido, ou do prisioneiro.
né, reproduzindo aquele estereótipo latino, sempre do lado mal, que a gente via que Hollywood tinha, e que isso também vem tentando ser tirado. Olha aí, mais uma vez, a Netflix num combate bem básico, né, gente? Mínimo. Então o Luis Guzmán, que faz o papel do mexicano, tá super bem no papel, como apaixonado pela Mortícia. Acho que a Catherine Zeta-Jones também tá muito bem. A única coisa que eu vou colocar é que eles não me convencem dentro da morbidez. Eu acho que eles estão um pouco mais amorzinho, um pouco mais sedutores até, e leves do que o papel pediria. Eu gostaria de ver talvez um pouco mais seriedade. Um humor um pouco mais ácido, vamos colocar assim. Como uma fã muito grande da família Addams dos anos 90, a série me incomoda em muitos pontos. Primeiro, ser século XXI. Então, ser uma série moderna. O filme se passa nos anos 60, né? E quando a gente traz Wandinha pra 2000 e pouco, 2020, não sei, a gente, pra mim, quebra um pouco, não sei, eu acho que talvez todas as minhas opiniões vão ser meio um morde-a-sopra, porque eu acho que é muito bem construído também o fato de todo mundo ter um celular, todo mundo ter um computador, e a Wandinha tá lá na maquininha de escrever dela. Acho que isso é até uma forma de você criar um pouco da personalidade da personagem. Pra mim, a grande questão aqui não é nem questão de construção, de comparação, porque eu acho que fica um pouco incomparável. Pra mim, o que me incomodou muito na série, pra mim parece que não é uma adaptação, pra mim parece que é uma inspiração. Se você colocasse a família Saranars inspirada na família Addams, pra mim faria muito mais sentido. Você trazer uma família nos anos 2000 e pra mais de 10. A série, pra mim, não é sobre a família Addams, ela é uma inspiração na família Addams pra criar uma história diferente. Colocar uma Wandinha com poderes, uma Mortícia com poderes, que também não tinha no original, são coisas que me incomodaram. A família Addams, como era antes, era icônica, era maravilhosa? Era. A gente mexe em time que tá ganhando? Tenho minhas dúvidas. Ficou ruim? Não. Essa é a grande questão pra mim. Então é muito difícil pra mim responder se mudou pra melhor ou pra pior. Porque apesar de eu ter todas as minhas reclamações, minhas birras de fã, me agradou. Foi algo que no final das contas eu gostei. Então eu não sei. Eu tenho uma opinião meio dúbia e é meio um... Eu acho que eu tô entrando na piscina pela escadinha. Acho que a minha... Se eu for matar a questão, pra mim eu tô entrando na piscina, colocando um pezinho de cada vez e no final das contas eu vou entrar. Mas eu ainda tô no meu processo. Em questão de caracterização, no que eu já vi de imagens, né, da Mortícia do Gomes, eu achei a caracterização muito boa. Achei que as participações elas foram muito curtas, né, então gostaria de ter visto mais. Além disso, eu realmente senti um pouco de falta da questão da morbidez, apesar de não ter visto os filmes em si. Eu sei que Família Addams é caracterizado por isso. Eu já vi vários memes e cenas e imagens, então senti falta disso. Mas, Sansa, eu acho que todo mundo aqui ficou em cima do muro. Melhor e pior, ninguém respondeu a questão, então eu queria saber de você. Cara, é uma questão difícil mesmo, né? Porque se você for pensar que a Mortícia era a Angélica Houston, o Gomes era o Raul Julia e o tio Chico era o Christopher Lloyd, você fala assim, cara, é muito difícil você ficar pau a pau com esse trio, sabe? Por um outro lado, é a série da Wandinha e não da família Addams. Então, se você colocar 3 baita atores, eles podem roubar a cena da Wandinha e não é o objetivo. Né? Eles são coadjuvantes, tem um momento certinho pra eles entrarem em cena, sair de cena, compor, né? Tanto é que quem fica, e muitas vezes rouba a cena, é o Mãozinha, né? Eu acho que esse é um ponto muito interessante. Eu sempre tive muito carinho pelo Mãozinha, né? Tanto na animação que tinha da família Addams, série, desenho, videogame, a porra toda. Só que eu nunca tinha me dado conta de como o Mãozinha poderia ser complexo. E eu acho que ele faz um papel de alívio cômico fantástico, porque ele simplesmente mexe os dedos e quem tá falando com ele fala assim, tá, você viu a diretora fulana virando a esquina? Cara, como é que uma mão mexendo o mindinho e o polegar falou que viu uma pessoa específica dobrando a esquina? Então eu achei esse tipo de coisa, velho, muito, muito interessante. E tem um momento, acho que talvez o momento dramático maior desses 8 episódios é com o próprio Mãozinha, né? Quando você olha e se fala, caramba, isso aqui tá acontecendo. Eu não vou dar esse spoiler que ele é gigantesco. E é com Mãozinha, então você sente algo parecido com o que você sente talvez por um elfo lá em Harry Potter,
sabe? Um simples elfo doméstico, acontece alguma coisa e vem um negócio emocional que você fica, meu Deus, aconteceu isso com o elfo. Eu sei que são coisas diferentes, a Paulinha já tá falando, calma lá, não é bem assim, mas eu tô falando assim, é um coadjuvante que num determinado momento pega um certo protagonismo e você fala, caramba, era só o Mãozinha. Não, aquele é super importante. E ainda bem que o Gomes e a Mortícia tem essa decisão de deixar o Mãozinha com a Wandinha, porque essa série sem o Mãozinha não seria a mesma coisa, né, Clá? Cara, eu acho impressionante, e isso é uma coisa que ficou na minha mente, como eles conseguiram dar tanta personalidade pra uma Mão. A Mão, eu acho que é o personagem mais Addams de toda aquela reclamação que eu fiz sobre trazer mais Addams pro contexto Wandinha. O Mãozinha, ele é impecável, assim. O Mãozinha, eu acho que talvez seja meu personagem favorito da série. E é uma mão. É uma mão que não fala, uma mão que, assim, fala, assim, ele mexe os dedinhos, assim, dá umas batucadas, fica... E você entende. Eu acho que o mais engraçado é isso. Quando o tio Chico, né, tio Fletcher, e o Mãozinha se encontram, você percebe que o Mãozinha tá puto. E é uma mão. Inclusive, uma das cenas mais fofas é quando, no finalzinho, a Anne entende tudo que a Mãozinha tá falando e mostra o quanto ela tá ali ambientada. Mas o meu apelo vai aqui para um dos nossos maiores ouvintes, que é o Elon Musk. Ressalvado todos os problemas que ele apresenta, alguém precisa inventar esse robô. O tempo inteiro na série, tudo que eu pensava foi, gente, como eu preciso de um negócio desse. Por que que as pessoas estão gastando rios de dinheiro em fazer robô? Pareceu tudo que eu quero é uma mão. A hora que ela vira pro Mãozinha no necrotério e fala, vai tirando as cópias, vai tirando o xerox. Eu, como professora, pensei, meu Deus! Como eu queria uma mãozinha. Aliás, duas. Aliás, três. Uma vai cozinhando, a outra vai... Nossa, é só isso que eu queria dizer. Eu queria deixar aqui o desabafo de uma professora. O quanto eu invejo a Wandinha por aquela mãozinha. E aproveitando, gente, né, essa coisa de comparar, né, o filme dos anos 90, aliás, os dois filmes aqui com a série, um dos principais pontos positivos que não tem como a gente deixar de falar é a Jenna Ortega, né? E eu acho que antes da gente ir pras notinhas, vale a pena a gente dar uma rápida passadinha pela carreira desse pequeno fenômeno, né? Considerada por muita gente já um fenômeno, né? Ela tem só 20 anos, gente. Ela é filha de pais mexicanos, começou com apenas 12 anos na série de comédia Jane the Virgin, depois ficou famosa aí junto ao público juvenil pela sua participação na série da Disney Channel Stuck in the Middle, entrando na sequência num papel bem mais maduro na série da Netflix, You. Curioso é a gente notar que, paralelamente às séries, ela coleciona aí ótimos papéis também nos cinemas, né? Ela é protagonista do excelente A Vida Depois, filme que tá escondidinho lá no catálogo da HBO e que eu recomendo com força para todo mundo que tá ouvindo a gente. E só nesse ano brilhou em mais 3. O reboot de Pânico, Terror no Estúdio 666, também conhecido como o filme do Foo Fighters, e X, o slasher aí da A24, que fez tanto sucesso que ganhou o prequel chamado Pearl aqui nesse mesmo 2022. E tem mais 3 produções com ela, gente, saindo do forno. Só em 2023 vem aí o Pânico 6, o drama policial Finest Kind e a dramédia Miles Girl. Tá bom pra vocês? Se tirasse a Jenna Ortega e inserisse ela numa produção que fosse mais Família Addams do que um infanto-juvenil escolar ali, ela estaria completamente aplicada. Se pegasse a Jenna Ortega e colocasse nos filmes de 90, ela estaria completamente dentro de contexto. A personalidade da Wandinha é tentar ser apática, mas ela tem uma puta personalidade gigantesca, e isso é muito divertido, e são camadas sobre camadas sobre camadas, se vira quase 1000 folhas, e eu adorei poder experimentar e olhar por todas essas camadas. E assim, eu vou parar por aqui, porque se eu entrar no assunto que ela tem 20 anos de idade, eu também, ela tá protagonizando Wandinha, e eu tô aqui em casa nesse momento, eu vou começar a ficar um pouco triste. Então vamos para o próximo. O que você achou, Paulinha, da Jenna Ortega? Olha, eu acho que esse é o ano dela, né? O Sansa deu aí a ficha, acho que ela brilhou muito bem. Acho que Wandinha só vem coroar um ano no qual essa estrela em ascensão, que a gente vai ver muito pela frente, brilhou. Eu acho que ela captou a essência da Wandinha. Inclusive, eu vi uma entrevista na qual ela fala sobre a Christina Ricci, e com muito respeito, ela fala, pra mim não dá pra dissociar a Christina Ricci de Wandinha, então foi um desafio, e eu faço aqui com a maior honra, do meu jeito, mas entendendo que esse papel, essa alma é da Christina Ricci. Eu acho que quem viveu nos anos 90, a gente sabe que é. E, no entanto, a Jenna Ortega imprimiu, sim, a sua própria caracterização para essa personagem, que é muito querida. Como você mesma já falou, Clá, a autoconfiança, a autenticidade, essa coisa do eu não vou mudar por ninguém,
aliado a uma personagem que precisa amadurecer, foram sentimentos que transpareceram em toda aquela, entre aspas, apatia, que não era uma apatia, né? Era uma atuação extremamente calculada e lindíssima, né? Muito talentosa da Jenna Ortega. E eu acredito que dê sim também pra trazer uma nostalgia gostosa em quem já acompanhava a família Addams. Eu acho que ela consegue trazer todas essas camadas de uma forma muito primorosa, a partir do momento de que ela é apática, ela é seca, ela não demonstra, né, seus sentimentos em grande parte da série, só que no fundo do olho dela você consegue ver que é mais que isso, você consegue sentir que ela passa por diversas questões, que ela se preocupa com o Eugene, que no final da série, quando ela abraça, né, a amiga dela, eu acho que é muito emocionante também. Então, você vai vendo despertar pouco a pouco esses sentimentos nela, que ela vai encarando daquele jeito seco, daquele jeito duro dela, mas eu acho que ela consegue transmitir tudo de uma forma muito humanizada. E só uma informaçãozinha aqui de bastidores, a Jenna Ortega, ela fez o teste pra Wandinha com a maquiagem do filme X, cara, A Marca da Morte. Cara, ela tava fazendo um puta hit de 2022 da A24. Com a porra da maquiagem do filme, ela abriu a câmera do computador dela, fez o teste com o Tim Burton, ele rachou o bico, achou ótima a maquiagem, já achou que tinha tudo a ver com a Wandinha, ela pegou o papel principal, talvez de uma das principais, se não a maior série da Netflix no ano. É muito impressionante, né? Tipo, a menina tem 20 anos, a Clá acabou de falar isso, e é um fenômeno. Ela já tem mais 3, 4 filmes que estão em pós-produção pro ano que vem. Ou seja, a gente vai ver muito dela pela frente, eu tô com vocês. Se a gente não tivesse uma atriz muito peso pesado, e é legal a gente lembrar que ela tá com 20 anos, mas a Wandinha tem 15, né? A gente tem aquele momento do aniversário dela, que ela vai fazer 16. E ela consegue, de um filme pro outro, interpretar papéis com 5, 6, 7 anos de diferença. Isso é muito difícil. E é muito interessante a gente ver que ela faz a Guri, que é aquela antepassada dela, de 400 anos atrás, cara, com uma personalidade completamente diferente. Muda um pouquinho da maquiagem, o cabelo é loiro ao invés de preto, a franjinha é um pouquinho diferente e pá, pronto. Já tem um outro personagem ali completamente diferente. Isso mostra a versatilidade dessa atriz. Eu acho impressionante. E só mais uma coisa que eu lembrei é que aquela cena do baile da dança, quem criou foi ela coreografou aquela cena. E depois ela assistiu os colegas de elenco que não estavam naquela cena, como o Gomes, como a Mortícia, no caso a Catherine, o Luiz Guzmán, enfim, olhando a cena e parabenizando ela, porque ela falou que ela estava extremamente insegura, porque é uma cena bem vulnerável. Então, não só a gente vê ela atuando, como a gente vê ela expandindo-se em outras áreas, mostrando todo o brilhantismo que essa atriz traz pra gente. E tocando o violoncelo ali também, né, Paulinha? É impressionante como ela se entrega, né? Até o interesse romântico dela fala isso. Pô, é aí que eu te vejo, que eu te enxergo, consigo ver todas as suas camadas. E é muito lindo isso, porque ela se descontrola, né? É uma interpretação dentro da interpretação que a gente também vê quando ela tem aqueles transes, né? Ela olha pra cima, faz aquela puta cara de pânico, vira o zóio. Ela é muito boa. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas chegou a hora da gente dar notinhas por aqui, hein? Quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão para a Wandinha, que tá esperando todo mundo lá na Netflix, começando pela Paulinha. Manda bala. Como eu disse, eu gostei muito, né? Eu acho que, para usar uma frase motivacional da Wandinha, se a vida te der limões, esprema ele no olho de alguém. Nesse caso vai ser dos haters. Eu vou deixar aqui a série Wandinha com 84 poltronas amarelas. Eu gostei muito da série, por mais que tenha as minhas questões, por causa de coraçãozinho de fã. Todo mundo que é fã de algo ou de alguém, eu tenho certeza que me entende. Mas é uma série muito gostosa, uma série muito divertida. Eu adorei. Assim, a arte é linda, a Wandinha é incrível, o Mãozinha é perfeito. Tenho que deixar acima da média, então eu vou dar 80 poltronas amarelas. Eu vou dar 80 poltronas amarelas pela identificação com uma mão, acho que é primorosa, e pela Wandinha principalmente. Eu acho que eu me diverti muito, tô ansiosa pela segunda temporada, se tiver uma segunda temporada, foi uma experiência boa.
Vocês sabem que eu sou sincerão, eu dei o play aqui, comecei esse programa com 65 poltronas amarelas, mas os argumentos de vocês, o Tim Burton, a Jenna Ortega e principalmente o Mãozinha amoleceram meu coração e eu vou deixar a Wandinha aqui com 75 poltronas amarelas. Muito bem, com a ajuda da nossa mãozinha, da nossa calculadora aqui do SQLVS, chegamos na média de 79,75, como não tem poltrona sem braço, 80 poltronas amarelas para a Wandinha. E é isso aí, viu, gente? A gente vai ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar na cama, no sofá, no carro, no busão, passeando com o cachorro ou zapeando pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Muito obrigado, viu, queridas? Hoje o meu tchau é mais longo com mais uma frase motivacional pra você diretamente de Wandinha. Onde há fumaça, há fogo. Aproveite a fogueira. Uma semana horrorosa para todos. A vingança é um prato que você quebra na cara do adversário. Um beijo pra todo mundo. Pararararam. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family.